Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa mensagem hoje está embasada no capítulo 27, intitulado Oração por Humildade, do livro Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. E hoje, Meimei vai nos levar a pensar que todos nós que estamos encarnados temos um anseio muito grande por Deus. Por vezes temos vazios que não são preenchidos na nossa alma. Às vezes temos mesa farta, problemas minorados, mas ainda nos falta alguma coisa. Ainda nos falta resposta às questões e aos problemas mais íntimos. Ainda falta um amor que preencha todas as lacunas que a vida nos deixou. Ainda nos falta alguém que possa compreender a nossa imperfeição, tendo a capacidade de acolhê-la sem julgamento. E em tudo isso se manifesta uma saudade de Deus muito grande. Uma saudade de voltarmos a um porto seguro que nos dá coragem de sermos nós mesmos. Quanto a esse amor de Deus, as questões 126 e 127 do Livro dos Espíritos vão nos ajudar a compreender. No Livro dos Espíritos, questão 126, Kardec pergunta assim: chegado ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Respondem os espíritos: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama, com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Se nós formos então pensar um pouquinho sobre essas duas questões, elas nos levam a refletir que Deus ama invariavelmente a qualquer um de nós, criaturas suas. Aqueles que trilham algum caminho de erraticidade maior do que o nosso, porque acredite, todos nós estamos em caminhos ainda de dificuldades a serem superados, uns com mais problemas na resolução de seus conflitos, outros com menos, outros de igual maneira, mas todos nós somos amados indistintamente. O que Kardec e o que os espíritos aqui visam nos fazer entender é que todos os espíritos são criados iguais. Não existe um espírito criado para o mal e um espírito criado para o bem. Mas na pluralidade das existências vamos desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moralidade. O progresso do espírito, ele vai se dando ao longo das encarnações. Quanto a isso, no próprio Livro dos Espíritos também, na questão 785, vai nos responder que os maiores obstáculos para o progresso do espírito é justamente o orgulho e o egoísmo. Agora, o orgulho e o egoísmo são antagônicos à virtude que agora Meimei vai nos fazer entender e compreender um pouquinho, que é a humildade. Então, nos tornamos humildes ou alimentamos em nós essa virtude quando reconhecemos esse amor paterno de Deus, esse amor fraterno de Jesus, que nos ama e que nos assiste indistintamente. Então a humildade aí estabelece uma de suas raízes, uma de suas fontes de perseverança, quando nós percebemos que não há distinção entre ninguém. Humildade, se a gente for no dicionário, está escrito assim, como conceito: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia,
simplicidade. Consciência das próprias limitações seria aqui o grande foco da nossa reflexão. Nós temos muitas virtudes e temos que reconhecê-las. E isso não é vaidade, é humildade. Reconhecer que ontem eu incorria em erros que hoje eu não tenho mais, eu já não incorro mais neles. Dei passos para o meu progresso. Isso é bom. Eu reconheço que eu andei até aqui, mas ainda tem outros caminhos para serem melhorados. E esse que já está bom, chegar à perfeição. Ter consciência também das limitações. Por exemplo, eu sempre perco a paciência em situações semelhantes a essa. Eu sempre tenho meu ego ferido em situações semelhantes a essa. Eu sempre fico triste quando escuto palavras desse naipe, desse nível de alguém. Então isso nos faz entender quem somos, mas também aonde estamos dentro da escala dos espíritos. Ainda temos mais de interferência da matéria do que o espírito em nossas vidas, mas isso tende a melhorar. Há hoje um processo de inversão, onde o espírito tenta falar mais alto que a matéria e a humildade não encontra campo para ação se esse falar do espírito não ressoa em nossa alma. Logo em sequência, ainda nos ensinamentos de Kardec, nós vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7, item 11, na parte de instrução dos espíritos ali, os espíritos superiores vão esclarecer para a gente um pouquinho mais sobre humildade. E é falado assim: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se tem vos dado. Então vamos parar por aqui. A humildade é uma virtude tão importante, mas como ela afronta o nosso ego, como ela afronta a nossa infantilidade espiritual, da revolta de não podermos ser questionados ou da revolta de não podermos ser contrariados, nós buscamos muitas vezes esquecê-lo. É por isso que também no Livro dos Espíritos fala que a lei de Deus está na nossa consciência. E aí Kardec pergunta, então por que ela tem que ser relembrada? Se ela já está gravada em nós? Porque nós a esquecemos. Mas nós esquecemos por conveniência, por rebeldia do nosso espírito ainda. Mas Jesus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Os bons espíritos não desistem de nós. Então eles sabem que a humildade é esquecida ainda entre a gente. Mas colocam muitos bons exemplos de humildade à nossa disposição. O Evangelho do próprio Jesus, a figura do Mestre. Nós temos pessoas em religiões distintas. Nós temos o Buda, nós temos Francisco de Assis, nós temos Gandhi, nós temos Chico Xavier, nós temos o Divaldo Franco, Dona Ivone do Amaral. Quanta gente que nós podemos olhar e falar: a humildade é um caminho que vale a pena de ser seguido e conquistado, mesmo que a duras penas, mesmo que ao preço do esforço, mas vale a pena porque pela humildade encontramos comunhão com o Pai. E os Espíritos continuam assim: entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Quando entendermos que nós somos todos partícipes de uma grande fraternidade, então
a humildade se instala. Sabe aquele irmão que nos incomoda? Aquele companheiro de caminhada que me fere? Aquele amigo que é incompreensivo? Sabe aquele parente que por vezes a gente quer distância? Ou aquelas pessoas que bloqueamos das nossas redes sociais? Ou aqueles que me despertam a intolerância? São todos meus irmãos. São todos seus irmãos. E quando a gente faz a oração que Jesus nos ensina, nós já iniciamos a prece assim: Pai nosso, e não Pai de alguns, é Pai da humanidade. Sabe, quando a gente olha o jornal televisivo e nós temos ali muitas pessoas cometendo crimes bárbaros, eles também estão incluídos nessa fraternidade. E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, rezamos pela humanidade que se faz fraterna. Então é um exercício que a gente precisa de passar, porque nivela os homens. Porque quem é capaz de falar que os crimes morais que cometo no silêncio do meu coração são menos graves do que os delitos físicos? Se na lei da vida nada passa impune e todo pensamento deixa sua marca, na lei da vida imortal, do espírito imortal, tudo tem consequência. Em tudo deixamos rastros, deixamos pegadas. Então que as pegadas sejam boas, que o rastro seja de amor, de fraternidade. E se falhamos até aqui, desenvolvamos-nos para que daqui adiante não mais incorramos no erro de deixar uma má marca no caminho que vamos prosseguir. Sem a humildade, assim os Espíritos falam, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxessem um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos de sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. E assim a gente vai poder refletir que a máscara da humildade, ela é pesada demais, e quem não é possuidor dessa virtude não consegue carregá-la por muito tempo. A humildade ou se vive, ou se é, ou se caminha para esse processo, ou é como uma fantasia que nos deixará ridículos frente à vida, pois não seremos nós mesmos. Porque a beleza da vida é sermos quem somos e mantermos-nos na sinceridade de nossas ações, tendo concordância entre aquilo que pensamos, falamos e agimos. Se a humildade ainda nos falta, que tenhamos coragem de reconhecer os vícios que carregamos e a falta da virtude a ser desenvolvida e caminharmos para a sua aquisição. E não pararmos nos processos de fingimento, de escamoteamento das verdades espirituais. Porque estaremos escondendo as deformidades da alma e não curando-as. E mais uma vez, os Espíritos nos mostram que todas as virtudes a que Jesus nos convida, Ele é possuidor, para nos mostrar ser possível chegar até lá. Então, se está difícil a conquista da humildade, olhemos para o Mestre, aquele que é guia e modelo da humanidade, e teremos o exemplo vivo dos passos a serem dados para a conquista dela. E pelo exercício da humildade, Jesus se fez o Espírito mais perfeito, mais puro, que já habitou, que já passou pelo orbe terrestre. E é pela humildade que a sua marca rompe os milênios, transformando a humanidade. Então, que a humildade seja em nós verdade espiritual,
para o nosso progresso e para a nossa comunhão plena com o Pai. Para a gente terminar nossa reflexão, vamos então ao texto de Meimei, oração por humildade. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procuro ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando minha insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induz-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer, em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construístes no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir a luz no brilho eterno da criação. Meus irmãos, que tenhamos todos nós um bom dia e que Jesus nos abençoe.